Olá, boa tarde. Para ter acesso às políticas públicas, as pessoas com deficiência devem passar por uma avaliação biopsicossocial. Isso é um direito que está previsto na Lei 13.146 de 2015, a chamada Lei Brasileira de Inclusão. Apesar disso, depois de 5 anos desde sua criação, ainda não há um instrumento único aprovado pelo Poder Executivo para realizar essa avaliação, embora já exista um modelo construído e validado cientificamente desde o ano passado. É sobre esse tema que vamos conversar hoje. E para debater o assunto, nós convidamos 2 profissionais que fizeram parte da equipe de elaboração e validação do instrumento, Lívia Barbosa e Heleno Correia Filho. A Lívia é assistente social pela Universidade de Brasília, mestre e doutora em política social pela UNB e tem pós-doutorado sobre avaliação da deficiência pela Universidade de Coimbra. Helena é médico pela UNB e tem doutorado em saúde pública pela USP. É livre-docente pela Unicamp e pesquisador colaborador da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB. Os 2 professores fazem parte da equipe coordenadora do desenvolvimento e processo de validação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. Olá, professores Lívia e Heleno. Muito obrigada por estarem aqui e por aceitarem o nosso convite, de fazer essa importante discussão. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui. A gente que agradece o convite. Lívia, ótimo. Sim, professor Heleno, pode falar, por favor, desculpe. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Certo. Bom, antes da gente entrar no debate especificamente sobre a construção do instrumento, eu queria que a gente esclarecesse para quem está em casa qual é especificamente qual é a importância das pessoas passarem por uma avaliação, a avaliação da deficiência. Posso começar, Helena? Por favor. Obrigada. Veja bem, a avaliação da deficiência na política pública hoje, ela acontece com várias finalidades, Ela acontece para identificar necessidades que, por acaso, demandem recursos de acessibilidade, ela acontece para proteger as pessoas com deficiência na esfera do trabalho, nas relações de cuidado, dentre outras coisas, Mas a avaliação da qual a gente vai falar hoje é especificamente a avaliação que é feita para acessar recursos e benefícios, É aquela avaliação que determina se o sujeito deve ou não ser considerado uma pessoa com deficiência para receber ou não determinado benefício, Ou redução do tempo de aposentadoria, ou se deve ou não ocupar postos de trabalho pelas cotas para pessoas com deficiência, Dentre outras proteções que o Estado brasileiro possui. Então, nesse sentido, a avaliação ela é importante, porque ela determina quem terá ou não o acesso a algumas políticas públicas no Brasil. Ótimo, muito obrigada, Lívia. Bom, eu questiono o seguinte, a lei coloca que essa avaliação tem que ser feita numa perspectiva biopsicossocial, E, de fato, assim, o que isso vem a ser, O que é essa avaliação biopsicossocial? Perfeito. Eu continuo respondendo, que o Heleno ele entra mais nas questões específicas do instrumento. Eu vou falar um pouco mais do contexto, Então, assim, a perspectiva biopsicossocial que a lei traz, ela desloca as causas da deficiência, E demanda a necessidade de mudanças na avaliação. Como assim, Essa perspectiva ela sugere que a deficiência ou as desvantagens, as restrições associadas à deficiência são causadas por vários fatores, como barreiras sociais, preconceito, barreiras arquitetônicas, psicológicas, dentre outras, e não apenas pelo corpo. Historicamente, a avaliação ela era feita por médicos, em especial perícia médica, com recurso de laudos médicos, diagnósticos, atendimento em consultório, para avaliação do corpo do sujeito que queria receber determinado benefício. E a Lei Brasileira de Inclusão ela determina que a avaliação ela tem que ser biopsicossocial, Então, o modelo, agora ele tem que olhar para essas outras causalidades da deficiência ou da desvantagem associadas a ela, e não apenas para o corpo. É isso que a lei demanda da avaliação, e é isso que perspectiva biopsicossocial quer dizer.
Uhum. E, Lívia, então a gente pode dizer que para fazer essa avaliação a pessoa precisa ser avaliada no seu contexto social também, não só os impedimentos da deficiência, é isso? Perfeitamente, perfeitamente. A deficiência, ela é um conceito relacional. Ela não é um corpo que tem um desvio, que tem uma falha, né, algo que frustra uma perspectiva de normalidade, uma expectativa de normalidade. A deficiência, ela se demonstra, ela aparece como algo diferente, né, num contexto que tem barreiras. Né? A pessoa ela sofre desvantagem e passa a ser considerada diferente, sofrer restrição, não participar em par de igualdade com as demais pessoas, quando o contexto não permite a sua participação. Como uma pessoa que usuária de cadeiras de rodas só encontra ambientes com escadas, né? Ou uma pessoa cega que só encontra ambientes com sinais visuais e não sonoros. Então, ela deixa de participar, ela deixa de poder circular nos mesmos espaços, se comunicar, e dentre inúmeras formas e elementos de participação por conta de barreiras. Uhum. Lívia, você pode fazer um paralelo, assim, porque muito dessas questões são colocadas, né? A avaliação biopsicossocial veio com uma mudança a partir da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Que mudou, inclusive, o conceito, né, de o que é uma pessoa com deficiência. Você pode falar, por favor, assim, né? O que veio, né? Quais são as consequências dessas mudanças com a Convenção para as leis, para as legislações, e especificamente sobre o que a gente está falando, né? Sobre o assunto? Claro, eu acho muito importante essa sua pergunta, porque a convenção ela não é mais um pacto internacional, né? Ela é um acordo, ela é a primeira convenção do milênio, né? Ela introduz no ordenamento jurídico brasileiro pela primeira vez, né, na nossa história, um conceito de deficiência único para as políticas públicas. A gente sempre teve política pública para pessoa com deficiência, mas cada uma delas tinha um conceito específico de deficiência, partia de elementos diferenciados para avaliação. E o que podia acontecer? Né? Que uma pessoa fosse considerada pessoa com deficiência para a política pública A e não ser considerada pessoa com deficiência para a política pública B ou C. Né? E isso não era decorrente necessariamente da avaliação que era feita, mas do próprio conceito que fundamentava a política, né? Quais recursos profissionais e de instrumentalidade eles demandavam, esses conceitos demandavam. E a Convenção da ONU, das Nações Unidas, ela tem status constitucional hoje no Brasil. Então, toda a legislação infraconstitucional tem que se adequar a ela. Então, quando ela muda o conceito de deficiência, eu acho importante dizer qual é o conceito, né? Agora, para a convenção, pessoas com deficiência são aquelas com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras sofrem restrição de participação na sociedade. Então, essa restrição de participação, ela tem que ser a referência para você identificar se aquela pessoa que tem um impedimento corporal, uma restrição, né, algum desvio, se o contexto dela impede a sua participação em situação de igualdade com as demais pessoas, né, para usar termos da convenção. Então, ela muda radicalmente a perspectiva, não apenas na avaliação, porque agora a intervenção do Estado não tem que ser apenas na proteção daquele sujeito individualmente, tem que ser na eliminação sistemática e recorrente das barreiras, desses elementos sociais que produzem a deficiência e a desvantagem. Quem fala é Lívia Barbosa, Ótimo, assistente excelente social e explicação, docente Lívia. da UNB. Bom, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, né, a LBI, que a gente citou no início, além dessa perspectiva, né, biopsicossocial, essa avaliação do instrumento ela tem que ser também feita por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, né? E também, assim, na prática, a gente gostaria de saber o que é isso, né? Como é que deve ser feita para seguir essa recomendação que a LBI coloca? Ótimo. Em primeiro lugar, a Lei Brasileira de Inclusão,
ela está dizendo para a gente que o modelo tradicional de avaliação, que era um profissional da saúde, muito frequentemente um médico, né, historicamente, olhar para a deficiência e avaliá-la, determiná-la, ele não serve mais, né? Quando ela determina que tem que ser realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar, isso não é uma escolha aleatória. Isso é um reconhecimento da complexidade da deficiência, né? A deficiência ela só se demonstra na relação do sujeito com o seu meio, né? E captar, né, avaliar, identificar esse conjunto de barreiras, né, de dificuldades que esse sujeito encontra no seu meio por conta dessas barreiras, carece de olhares interdisciplinares, né? E eu não vou conseguir te dizer, Fernanda, nesse momento, porque a gente não tem uma regulamentação formal, né, ainda, como o que é uma equipe multidisciplinar, né? Se são 2 profissionais, se são 3, se são vários, né? Porque nesse momento, né, tem mais ou menos uns 10 dias, foi instalado pelo governo federal um grupo de trabalho que vai regulamentar essas questões, né? Mas uma coisa muito clara, não pode ser um profissional avaliando, né? Ou 2 profissionais talvez da mesma área. É isso que esse grupo está olhando, né? Tem grupos representantes de vários ministérios e do ponto de vista mais específico eu não vou conseguir te responder porque não há regulamentação. Mas essa determinação da LBI, ela é, sim, decorrência desse conceito da convenção, que avalia que não é mais razoável ou é insuficiente que o olhar para a deficiência ele não seja interdisciplinar e multiprofissional. Ok, tá ótimo. Assim, de que forma que um instrumento, né, de avaliação da deficiência contribui para... Você falou um pouco já, Lívia, mas se você puder explicar um pouco mais, assim, de que forma que a avaliação a instrumento, né, de avaliação da deficiência contribui para que a pessoa com deficiência tenha acesso às políticas públicas e também na expansão desses direitos. Ótimo. Em primeiro lugar, a pessoa que vai ter acesso, né, aos benefícios, né, aos recursos, aos bens e serviços do Estado que determinam uma avaliação anterior, não serão mais aquelas pessoas que tradicionalmente a gente olha para o corpo delas e diz, essa é a pessoa com deficiência, essa não é. Né? Você abre uma gama de possibilidades. Você tem, por exemplo, pessoas com doenças crônicas que sofrem restrição de participação, tanto quanto pessoas com essas lesões consideradas mais tradicionais no campo da deficiência. Né? Então, o sujeito ele vai ser selecionado não pelo corpo que ele tem, mas como o ambiente dele, como o meio dele, permite ou impede que ele participe dos eventos sociais, participe das atividades da coletividade, né? E essa restrição é que vai ser determinante no acesso, né? E a segunda coisa é que qualquer pessoa com deficiência poderia dizer mais do que eu, né? As pessoas com deficiência durante a vida passam por uma peregrinação de avaliações, né? Em cada lugar são avaliadas de um jeito, em cada lugar elas têm um resultado diferenciado da avaliação por conta desse contexto que eu já abordei, né? E a expectativa é que em torno do instrumento que o professor Heleno e eu validamos com uma equipe extensa e muito qualificada, né? Essa pessoa ela não precise mais passar por essa peregrinação e caso isso venha a ser regulamentado dessa forma, que eu imagino que não seja, né? O governo federal ele aponta já há muitos anos para uma perspectiva de modelo único de avaliação da deficiência, ele vai ser avaliado pelos mesmos parâmetros, com o mesmo instrumento, né, com o mesmo instrumento orientando a avaliação, o olhar dos profissionais que estão realizando a avaliação. Então, isso isso reduz a discricionariedade na avaliação, né? Não é que não exista erro, né? Isso não é um poder de instrumento em si, mas isso reduz a discricionariedade. Os profissionais vão estar olhando para o mesmo fenômeno, né? E a partir das suas instrumentalidades com a sua equipe. Eu destacaria esses 2 elementos. Tá, Lívia, obrigada. Heleno, e o que é em si, o que é esse instrumento, né? Assim, a gente está falando todo sobre o instrumento, o que é o instrumento e quais profissionais e instituições estiveram envolvidas na construção desse instrumento, professor? Bom, boa tarde a todos.
Nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Não, eu só mostro. Só eu que não estou ouvindo? Eu não escuto também. Bom, gente, então vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. A volta das sessões do Tribunal do Júri em tempos de pandemia é o assunto do CNJ Especial Coronavírus desta semana. Saiba quais medidas de prevenção ao contágio da Covid-19 serão adotadas para proteger todas as pessoas envolvidas neste tipo de julgamento. Não perca, é nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, com reprises durante toda a semana. Especial Direito das Pessoas com Deficiência. Olá, voltamos. Então, Heleno, só repetindo então o nosso questionamento, o que é o instrumento, né? Nós falamos tanto agora do instrumento, mas o que se trata o instrumento? E já juntando também uma outra pergunta quais os profissionais e instituições que tiveram, que também contribuíram com a construção, né, do instrumento? No telão, o instrumento de avaliação da pessoa com deficiência que foi construído com a intenção de ser um instrumento único utilizado em todo o Brasil para essa finalidade. O médico Heleno Correia Filho. A construção desse instrumento, que até nós já conversamos sobre isso, ela foi considerada uma construção ampla, primeiramente científica, baseada no Instituto de Estudos do Trabalho e Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, por uma equipe composta por vários profissionais, entre médicos, fisiatras, psicólogos, inclusive pessoas que, além de terem diplomas nessas áreas e serem pesquisadores qualificados, eram também pessoas com deficiência. Alguns muito conhecidos do Movimento Nacional das Pessoas com Deficiência participaram da construção desse instrumento. E ele é um instrumento que tem características tanto quantitativas quanto qualitativas. Combina, portanto, duas metodologias que são de uso muito amplo na área de pesquisa, com uma finalidade prática, que é colocar as pessoas com deficiências com possibilidade de acesso às políticas públicas brasileiras. Ele depois foi modificado para uso na Previdência Social, esteve em uso, ou ainda está em uso, na Previdência desde 2014, quando ele foi validado para ser usado entre pessoas que trabalham e contribuem para a Previdência e que têm entre 18 e 64 anos de idade. No momento posterior, o governo também tomou uma iniciativa de convocar, junto ao Conselho Nacional de Pessoa com Deficiência, uma comissão que acrescentou
itens a esse instrumento, visando colocá-lo com uma capacidade de avaliação direcionada também para menores de 18 anos, inclusive crianças e bebês, e para pessoas mais idosas que também desejam acessar políticas públicas. Portanto, o último formato dele, que é o que também nós participamos da validação, é um formato destinado a amplas faixas de idade. Ótimo. Então, a gente pode fazer a comparação entre esses dois que você acabou de falar, Heleno, do anterior, né, que antecedeu o IFBRM, que é o modificado, e o, né, que é o FBR, o que vocês utilizaram para o INSS, né? Então, quais são as principais, vamos dizer assim, as principais alterações entre um e outro? Uma delas, né, você colocou que a gente pode fazer avaliação de pessoas em diferentes idades, né? Tem mais diferenças? Quais são as principais alterações entre um e outro? A comissão governamental que alterou o instrumento original, quando ele foi usado no INSS, foi uma comissão múltipla de pesquisadores e técnicos de vários ministérios que modificaram a forma como era calculada a soma de pontos, que originalmente era destinada a ser uma soma calculada com médias, e passou a ser calculada com uma soma de pontos. E aí foi chamado de IFBRA, em que o A significava adaptado para aposentadoria. Esse instrumento tinha 41 itens e um componente chamado FUSE, e esses 41 itens se demonstraram suficientes para avaliação das pessoas com deficiência que estavam contribuindo para a Previdência Social e que tinham trabalho e emprego formalmente registrado. Nessa segunda etapa, que construiu o índice modificado, que foi quando acrescentaram a letra M de IFBRM, esse segundo índice foi aumentado de 41 itens de perguntas para 56. E esse acréscimo se deveu a itens que eram considerados importantes por psicopedagogos, psicólogos que trabalham com crianças, pediatras e por pessoas que trabalham com a saúde do idoso. E, a partir daí, esse instrumento IFBRM foi levado a campo para ver se ele tinha bom desempenho em cada uma dessas novas faixas de idade que o instrumento modificado pretendeu atingir. Certo, muito obrigada. O instrumento também prevê, Lívia, ele também prevê uma gradação, ele tem uma escala de gradação da deficiência, né? Por que teve, né? Por que foi necessário fazer dessa forma? A apresentadora Fernanda está de frente para eles, em pé, apoiada numa bancada. Fernanda, para começar, originalmente o instrumento ele não foi criado para isso, né? E esse não precisa ser um funcionamento do instrumento, mas ele permite essa gradação a partir da pontuação da avaliação, né, dada pela equipe multiprofissional. Isso foi importante, especialmente por conta da Lei Complementar 142, né, que regulamenta a redução do tempo de trabalho para pessoas com deficiência, né? E ali dizia que as pessoas, se fossem consideradas graves, moderadas, né, ou leves, poderiam se aposentar com 10, 6 ou 2 anos de trabalho, de contribuição, na verdade, a menos que as demais pessoas. E por conta da exigência já dessa legislação, o instrumento ele teria que permitir essa gradação, e ele permite, ele foi validado também, né, para se realizar essa gradação, mas nem todas as políticas elas demandam a gradação da deficiência, né? A maioria delas, na verdade, não demanda saber se essa pessoa é ou não uma pessoa com deficiência elegível a partir deste e dos outros critérios que ela, porventura, tenha para a política específica. Mas vocês observam benefício em ter a pessoa ter acesso ao benefício a partir desse grau de deficiência? Bom, para algumas políticas, isso é um debate extenso, né? Para algumas políticas isso faz mais sentido do que para outras, né? Por exemplo, na lei de cotas, hoje ela não faz essa diferenciação de graus, mas, por exemplo, existe um debate no movimento, né, e na academia também, de que
quando você não reserva vagas para pessoas com deficiência grave, por exemplo, deficiências graves, só vai entrar pessoas com deficiências mais leves ou moderadas, né? Então, em algumas políticas, isso pode fazer mais sentido, né? Mas, a princípio, eu reforço isso é muito relevante, né, de ser colocado, não é uma gradação do déficit, não é uma gradação da lesão que a pessoa tem, é uma gradação da restrição de participação. Né? Se a pessoa ela deixa de participar, depende completamente dos outros para realizar as atividades, ou deixa de realizar atividades consideradas importantes para a funcionalidade humana, para a funcionalidade média daquele ambiente em que ela está inserida, né? Ela vai ser considerada uma pessoa grave, né? Uma pessoa com deficiência grave, caso seja necessária essa gradação. Né? Então, são esses elementos que podem ser, fazem mais sentido para algumas políticas que outras, né? Entendido. E Heleno, tem, né, assim, lembrando o tema, né, o lema que é muito conhecido, né, é nada de nós sobre nós, houve a participação de pessoas com deficiência na construção e na validação do instrumento? Houve essa participação, nós tivemos o privilégio e o prazer de conhecer na equipe original que formulou o instrumento originalmente para a Presidência da República. Tiveram a participação de pessoas com deficiência, de várias modalidades de deficiência, de impedimentos, e, digamos assim, a contribuição original que criou o índice no Rio de Janeiro foi uma contribuição bastante ampla, democrática e com a participação de pessoas com deficiência. Na avaliação que a gente tem, nas duas validações, tanto do INSS para fins de aposentadoria, quanto a mais recente para fins modificados, em que se abrange crianças e idosos, nós também buscamos incluir no processo de validação a presença das pessoas com deficiência, tanto do lado dos pesquisadores, quanto do lado das pessoas avaliadas. E nós fomos muito bem recebidos em todos os lugares do Brasil, em mais de 60 locais onde foram procedidas as avaliações, por pessoas que tinham essa orientação e desejavam que a formulação de qualquer validação contasse com a presença de pessoas com várias modalidades de impedimento. Para ter uma ideia, em algumas cidades que eu visitei, houve assim, quase que a exigência de que pessoas com impedimento de natureza mental, pessoas com impedimento de natureza sensorial, tipo não facilmente reconhecíveis, participassem. É o caso de pessoas com síndrome de Down. Nós tivemos em várias APAES, cuja frequência de jovens e crianças com síndrome de Down demonstrou o interesse deles em participar e avaliar o trabalho que nós estávamos fazendo. Isso foi muito importante porque essas pessoas têm uma contribuição, vamos dizer assim, além daquilo que a ciência ou a pesquisa normalmente pode enxergar. Até eu diria que teve um efeito altamente educativo, não só sobre mim como pesquisador, como sobre todos os colegas da equipe que já tinham experiência com isso, né? Foi um aprendizado muito importante. Nossa, que rico. Fernanda, sim, Lívia. Eu queria só complementar, o Heleno descreve muito bem, né, a forma como as pessoas com deficiência participaram, mas eu acho que é importante falar também, e nesse ponto da participação, né, as pessoas com deficiência participaram inclusive do projeto original do IFBR, que foi feito pelas professoras do Rio de Janeiro, né? Tinham vários pesquisadores com deficiência. Quem fala é a professora Lívia O movimento Barbosa. social esteve em discussão permanente com a nossa equipe de pesquisa. A gente foi para vários seminários, várias instituições, discutindo com as pessoas. Mas o ponto que eu queria agregar, né, as questões do Heleno, das quais ele e todos nós temos também muito orgulho, é na própria construção do padrão ouro da pesquisa, né? Para você validar um instrumento, para dizer se ele funciona ou não, né, você tem que compará-lo com um padrão ouro. E nós montamos esse padrão ouro na concordância, né, entre os profissionais que fizeram a avaliação. No caso da validação, foram 2 profissionais para cada pessoa com deficiência, com formação diferenciada, né? Nunca eram 2 profissionais com a mesma formação profissional, e nós perguntávamos à pessoa com deficiência, né, se ela entendia que
o ambiente dela prejudicava a participação dela, claro que com uma linguagem muito mais acessível, né, por conta da diversidade de pessoas, né, que nós entrevistamos nas 5 regiões do país que nós avaliamos, se ela considerava que prejudicava muito, pouco, médio, e pedíamos para que ela desse uma nota, né, uma pontuação de 0 a 10 do quanto que ela entendia que prejudicava. Então, o padrão ouro, o resultado da validação, as réguas que nós produzimos, né, para identificar na somatória geral de ponto em que dimensão da funcionalidade aquela pessoa se encontra, né, se pode ser considerada pessoa com deficiência ou não, teve também a opinião das pessoas com deficiência que foram avaliadas para a validação do nosso instrumento. Muito bom. Isso está dentro da pesquisa de avaliação que vocês fizeram, do processo de validação do instrumento? Está dentro disso, dessa pesquisa de avaliação? Eu respondo? Por favor, Heleno. A pergunta é especificamente sobre essa pesquisa de avaliação que vocês fizeram no processo de validação, né? Que acredito que o padrão ouro provavelmente deve estar dentro disso. Se não, por favor, me corrija. Nas 2 fases de validação, tanto na pesquisa feita no INSS, quanto na última, com o IFBRM, o modificado, nós buscamos incluir a pessoa avaliada, ou seja, a pessoa com deficiência, como padrão ouro. E na última fase, eu considero, muito melhor sucedidos, mais bem sucedidos, né? Por quê? Porque a gente só considerou como padrão para avaliação quando coincidiam a avaliação de 3, os 2 avaliadores mais a pessoa avaliada. Ou seja, se eles coincidiam numa avaliação de que as barreiras impostas na vida diária, na vida cotidiana da pessoa com impedimentos, era suficiente para considerar a pessoa com deficiência e que aquela deficiência era considerada grave, eles coincidiam os 3 nessa avaliação, era algo quase como que uma unanimidade, né, da equipe que estava fazendo a validação. E isso nos deixou muito à vontade quando nós conseguimos uma consolidação total da concordância entre os 3, os 2 avaliadores e a pessoa avaliada, em torno de 49%. Queria até colocar isso como uma vitória, porque você, num país tão grande como o Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, coincidam as opiniões de 2 pessoas avaliando e mais a pessoa avaliada, isso é quase que uma vitória para nós, como validadores da equipe, como para julgar que o instrumento seja robusto e forte. Recentemente, eu ouvi uma contestação de um pesquisador que avaliou mal nossa pesquisa, dizendo que nós só conseguimos a concordância de 49% das pessoas que estavam participando do processo. Só 49%, ou seja, faltou 1% para chegar a 50%. E que isso não era bom, porque o bom era um instrumento que tivesse quase 100% de concordância. Eu diria que se a gente tivesse um instrumento com 100% de concordância, nós não precisávamos, num país de 200 milhões de habitantes, eleger um presidente, porque as eleições são de aspecto majoritário. Quando alguém é eleito no Brasil, para um cargo qualquer, que seja de natureza majoritária, dificilmente ele atinge 49% da votação de todos os participantes. Mas o nosso instrumento atingiu. Então, do ponto de vista não apenas científico, como eu faria Blag, do ponto de vista eleitoral, ele é mais do que um sucesso. Embora algumas pessoas da área científica ou até da área de epidemiologia, que é a minha área, queiram o milagre de que ele funcione tão bem quanto um instrumento de diagnóstico bioquímico como esse que nós estamos usando agora na pandemia, que é o RT-PCR. Queria só lembrar que o RT-PCR que eu usei aqui como ele não tem a concordância ou a sensibilidade maior do que 70%, e nós acreditamos nele, né? Então, do ponto de vista de saúde pública, eu considero o IFBRM um sucesso. Nossa, ficou muito claro, Heleno, com os exemplos, ficou bem claro como é que foi feito. E a robustez, como vocês falaram sobre, né, do instrumento em si. E vocês, a direção agora da pergunta é para vocês dois mesmo, assim, vocês conhecem outros instrumentos, outras propostas de instrumentos para avaliação da deficiência?
E já também faço junto outro questionamento, assim, como é que vocês veem, como que vocês avaliam essas propostas para a garantia dos direitos da pessoa com deficiência? Fernanda, existe um instrumento que é utilizado no INSS para o BPC, para o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, que ele tem uma perspectiva biopsicossocial, né? A primeira versão teve uma validação densa também, eles estão na terceira versão, né? Mas é um instrumento muito bom, muito interessante. Eu sei que foram apresentados outros instrumentos para o governo federal, mas no Brasil, com a dimensão, num país com a dimensão do Brasil, né, com a diversidade tanto de tipos de deficiência como de perspectiva sobre a deficiência, qualquer instrumento que pretenda ser utilizado, né, para alcançar toda essa diversidade, todas essas pessoas, ele tem que passar por um processo de construção, né? Não quer dizer, né, que um instrumento ele tenha apenas que ser bom do ponto de vista técnico e científico. Isso é uma exigência e ninguém abre mão dela, e por isso a nossa equipe foi tão firme com isso, né? No rigor metodológico da construção, da validação, enfim, no resultado final. A gente aplicou um instrumento para uma amostra de mais de 8.000 pessoas, 8.500 pessoas, né? Mais de 1.000 profissionais participaram da nossa validação, né? E nós escutamos todos esses profissionais, 1.300 profissionais. Nós estivemos no CONAD discutindo passo a passo da nossa pesquisa. A gente circula nos meios acadêmicos, tem 6 anos, né, Heleno? Discutindo com os pares, identificando os problemas, ouvindo. Essa construção democrática, essa dimensão ética da construção científica, né? Ela não pode ser desprezada. Né? Então, eu não estou dizendo isso, né, para falar de instrumento especificamente nenhum, mas em respeito à trajetória das pessoas com deficiência no Brasil, essa construção ela é fundamental, né? Esse diálogo permanente por longos anos, né, para chegar num resultado que tenha tanto reconhecimento ético-político dos grupos que serão beneficiários do uso desse instrumento, né? O reconhecimento técnico-científico dos nossos pares acadêmicos, né? Dos nossos pares pesquisadores, dos nossos vários campos, né? Porque eu sou assistente social de formação, Heleno é médico de formação, nós tivemos estatístico na pesquisa, professor Everton Pereira, antropólogo, que foi coordenador da pesquisa. Junto comigo, eu fui vice-coordenadora, tivemos fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, uma diversidade de formações, de campos, né, que conseguiram olhar para esse instrumento e se identificar nesse processo de construção, né, essa dimensão ético-política, essa construção democrática, né, ela é fundamental. Então, qualquer outro instrumento que queira, né, estar no eixo das políticas públicas, é muito difícil que ele se sustente sem passar por essa construção, né? Sim, muito bom. Quer fazer alguma complementação, Heleno? Eu gostaria só de ressaltar que não só a construção do instrumento e a validação, para mim, tem um aspecto democrático importante, como eu acho que o uso desse instrumento é uma necessidade para a sociedade brasileira hoje. Não é só porque a lei determinou que nós deveríamos ter um instrumento único de avaliação da deficiência e que se trata de uma imposição da lei que nós vamos fazer isso. Até porque nós temos aprendido que no Brasil, às vezes, as leis duram o apagar das luzes. Então, nós estamos diante de uma evolução que já tem mais de, agora, nesse ano de 2020, tem mais de 12 anos de evolução depois da aprovação da Convenção Internacional a qual o Brasil aderiu e transformou em parte da Constituição brasileira. Essa obrigação de ter um instrumento de avaliação biopsicossocial e multiprofissional, ou seja, que não pode entregar a apenas um profissional de uma única formação o dom ou a faculdade de avaliar uma pessoa em todas as suas dimensões, nas barreiras sociais que ela enfrenta, que são parte de múltiplas visões profissionais. Então, garantir o direito às pessoas com deficiência de ter um acesso à avaliação multiprofissional é uma coisa que a lei diz
e que acho que é uma obrigação que se impõe não só aos poderes executivo, legislativo, judiciário no Brasil, como se impõe, digamos assim, tirar da gaveta aquilo que está pronto para uso e dar continuidade a uma necessidade social. Isso não é uma questão científica, não é uma questão de pesquisa, isso é uma questão de sofrimento que está se impondo às pessoas que estão vivendo a privação de direitos que elas deveriam estar tendo. E que, no reconhecimento da lei, o limite de tempo para que isso tivesse acontecido foi o dia 1º de janeiro de 2018. E nós estamos indo para terminar o ano de 2020 sem termos conseguido dar essa consecução a uma necessidade social. Eu diria que, tendo feito a validação da pesquisa do IFBRM, estando pronto para uso, falta muito pouco para que isso possa ser tornado acessível a toda a população, e hoje, basicamente, depende de decisões de caráter político-administrativo. Foi bom você tocar nisso, Heleno, porque o questionamento seguinte que eu ia fazer é exatamente isso, né? No início do ano, em março desse ano, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, ele autorizou o IFBRM, né? o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. E aí, considerando que ele já atende, né, todas as recomendações, como a gente conversou até agora, ele atende todas as recomendações das legislações, das leis, o que estaria faltando mesmo, né? Vocês falaram um pouquinho no início sobre um grupo de trabalho, enfim, não sei se estaria ligado a essa questão do instrumento, né, da aprovação do instrumento pelo Executivo, mas o que está faltando de fato para a gente poder efetivamente utilizar esse instrumento na prática com as pessoas com deficiência que precisam acessar os direitos? Vocês saberiam me dizer? Bom, deixar que a professora Lívia responda depois, que ela tem informações que eu não tenho a respeito das decisões de caráter político-administrativo. Eu vou me rester às questões técnicas e aí passo a palavra para vocês e para a professora Lívia. Do ponto de vista técnico, ao entregarmos a avaliação da validação que foi feita entregue no dia 30 de novembro do ano passado, o que faltava era muito pouco, porque nós temos a possibilidade de fazer um programa que funciona em qualquer telefone celular, em qualquer tablet, em qualquer computador, para que as pessoas façam a avaliação em dupla de uma pessoa que se destina a ser avaliada para qualquer política, e com um pequeno programa de computador, um aplicativo de telefone, entregar essa avaliação pontuada e classificada em gravidade para o usuário e para a pessoa que faz a avaliação. O custo disso, em termos nacionais, é inferior a R$30 mil hoje. O que eu considero, desculpe a comparação, lá no meu estado se chama isso de dinheiro de pinga, né? Por que não foi feito até agora? Porque não se tomou a decisão de fazer. E não é porque seja difícil do ponto de vista de programação, porque até programadores júniores ou pessoas habilitadas, recém-formadas na área de informática, podem fazer isso de olhos fechados. Tem que ser tomada a decisão técnica. O índice pode ser utilizado essencialmente para duas funcionalidades essenciais, que são avaliar a gravidade das pessoas com deficiência, segundo as barreiras que elas enfrentam, no contexto que elas vivem, ou avaliar a evolução de pessoas com deficiência que participam de atendimentos em centros de referência, ou em escolas, ou em instituições públicas, que desejam saber se elas melhoram com o atendimento e com os tratamentos recebidos. As duas modalidades permitem ser usadas automatizadas e facilmente adaptadas para o uso em qualquer computador, em qualquer telefone, deixando que a pessoa tenha tempo livre para não precisar ficar somando à mão e passando contas à mão em um papel que poderiam levar a enganos. Ou seja, usar é muito fácil, colocar em uso é mais fácil ainda, e não há, vamos dizer assim, um obstáculo em gastar dinheiro para fazer essa programação. É só tomar a decisão que ela pode ser feita. Bom, isso vou só complementar, do ponto de vista do técnico, informático, vocês me perdoem a falta de precisão.
terminológica nesse caso. Como a Helena disse, talvez seja mais simples, mas na nossa pesquisa, apesar de termos inúmeros profissionais formados e muito bem formados, trabalhando nas nossas várias instituições, né, pelo Brasil, uma das felicidades de fazer essa pesquisa em tantos lugares, né, tantos lugares diversos, foi realmente, mais uma vez, né, me impressionar com a qualidade técnica do corpo de profissionais, né, do nosso Sistema Único de Saúde, né, e de outras instituições também nas quais nós estivemos presentes, mas esse instrumento, né, ele vem de uma mudança substancial numa perspectiva de deficiência. Veja, ser parte de um conceito que ele de certa forma, individual, né, que ele é corporal da deficiência, a deficiência ela é expressa inicialmente num corpo que tem algum desvio, né, que frustra, que não diz respeito a uma normalidade que se esperava para aquele corpo ter, né, para um conceito agora que olha para a diversidade das barreiras, para o contexto, que compara esse sujeito que está ali, não com, não sei, a classe média de São Paulo, de Brasília, com a perspectiva ideal, mas com o contexto no qual ele está inserido, né, que você tem que pensar do ponto de vista das barreiras mais diversas que se colocam, né, diante desse sujeito. Isso é uma mudança, né, de perspectiva sobre a deficiência que a legislação traz, que a Convenção traz, e esse instrumento é decorrente disso também. Eu estou contextualizando tudo isso para dizer que também é relevante que o governo federal preveja algum tipo de formação, de capacitação dos profissionais, não para ensiná-los a avaliar a deficiência, porque isso eles já fazem há muitos anos e fazem muito bem, como podemos ver, mas a direcionar a instrumentalidade profissional que eles já possuem pelas suas formações, pelo seu trabalho junto às pessoas com deficiência nas várias instituições, para as demandas biopsicossociais desse instrumento específico, né? Eu queria reforçar que é muito difícil garantir essa perspectiva biopsicossocial sem alguma dimensão da formação, né? E talvez esse seja um dos principais desafios, né? Complementando o que a Helena disse, concordo com ele, do ponto de vista técnico, é possível chegar a eles um instrumento, né? Mas pensar uma formação para esses profissionais é fundamental. E eu não vejo isso como um gasto, né, em si, porque esse instrumento ele tem uma perspectiva, inclusive, de redução desse esforço que o Estado sempre fez para avaliação da deficiência, porque ele direciona para um modelo único. Né? O sujeito ele não precisar fazer 5 avaliações num ano, né, num prazo de 2, 3 anos de vida, em instituições diferentes, por profissionais diferentes, isso é um sucesso não só para o sujeito, né, mas para as instituições que estão abarrotadas de trabalho, né, que trabalham incessantemente com um público muito grande, enfim, esses desafios, né, que nós já conhecemos. Então, eu acho que a capacitação também é um desafio importante nesse momento inicial de aplicação do instrumento. Ótimo. Um questionamento que nós temos é quais são assim, as conquistas, né, para a sociedade de uma forma geral e sobretudo para as pessoas com deficiência em relação ao instrumento, né? E também, vocês já falaram um pouco, né? Assim, quais são os desafios, né? Então, o desafio maior, eu acho que é esse, aguardar, né? Realmente a autorização, o aval, né? Vamos dizer assim, do poder público para que isso saia do papel, não é isso? Mas, assim, vocês percebem outras, né? Então, eu quero que seja posto, assim, os dois lados, né? Quais são as conquistas que vocês veem? A gente já falou um pouco, mas, né, só vocês pontuar especificamente dessas conquistas com o instrumento e os desafios maiores que vocês veem também na implementação, né? A Lívia acabou de falar, vocês acabaram de falar sobre a necessidade de capacitação, então talvez aí também, depois de instituído, né, seja uma outra etapa. Enfim, né, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, vou começar então. Bom, eu acho, assim, isso inclusive é resultado de pesquisa, isso decorre da nossa entrada, né, por tanto tempo nesses centros de atendimento à pessoa com deficiência, né, centros de reabilitação, os CAPs,
enfim, os programas de saúde da família, centros de saúde. Veja, a lógica, né, o que a convenção introduz, a grande novidade é uma mudança na perspectiva da deficiência. Quando esse instrumento ele entra nos serviços, ele também provoca alguma coisa ali para além da avaliação pura e simples da deficiência. Os profissionais eles passam a olhar a deficiência, né, em outras dimensões, porque muitas vezes o profissional ele trabalha desde uma perspectiva muito técnica, né, ele só faz uma reabilitação específica, ou às vezes o sujeito, por exemplo, uma dentista maravilhosa que eu me recordo de Salvador, né, também com formação em saúde pública, meu trabalho é muito técnico, né, um atendimento que tenta prever com acessibilidade as pessoas que eu atendo, eu olho para a saúde bucal do sujeito, mas quando ela passa a utilizar um instrumento, né, esse trabalho multiprofissional ele é reforçado, porque você, quando tem acesso a elementos que um seu colega também pode estar intervindo, né, ou que você mesmo poderia intervir, mas você não olhava para aquilo, porque não era parte do seu cotidiano. E eu acho que não apenas isso, as próprias pessoas com deficiência, teve mães, por exemplo, né, que a gente perguntava para elas, seu filho faz isso sozinho ou você que ajuda? Né, ele faz sozinho ou você faz por ele? Teve mães que viravam para mim e falavam, nossa, mas será que eu que não deixo meu filho fazer as coisas? Você vai provocando, né, conhecimentos estáveis, né, e em favor das pessoas com deficiência, de que tenham eliminadas ou observadas ou trazidas à luz essas barreiras, né, que a própria família, durante esse processo de avaliação, possa perceber como tem lidado com a pessoa com deficiência, né, no seu seio. E a ideia é que eu acho que sim, a avaliação ela fica menos discricionária, ela fica mais direcionada para os debates que as pessoas com deficiência conduziram aos longos dos últimos 30, 40 anos, mas também, né, o uso desse instrumento no Brasil inteiro, ele provoca, para além do momento da avaliação em si, a perspectiva da deficiência e as estruturas estáveis que mantêm a deficiência em uma situação de desigualdade. Certo. Heleno, quer fazer alguma outra consideração em relação a isso? Né, os desafios e as conquistas? Minha consideração aí, ela é como, eu faço uma consideração como observador dos encontros que aconteceram e das entrevistas que fizemos no processo de validação, e o testemunho, assim, não antropológico e não com um linguajar não apropriado como o da professora Lívia, que é da área, é de que eu ouvi várias vezes os profissionais dizerem que quando pegaram um instrumento que tinha perguntas de caráter qualitativo para serem aplicadas na presença de um outro profissional que não tinha a mesma formação que ele, que eles abriam o olhar para aspectos que eles não estavam habituados no trabalho diário, cotidiano, com as mesmas pessoas que estavam sendo avaliadas ali. Ou seja, passei a ver meu cliente, meu usuário de serviço, como uma nova pessoa, porque eu perguntei a ele coisas que eu nunca tinha tido a chance de perguntar. Embora já tenha visto essa pessoa aqui no serviço, nos últimos tempos, mais de 2, às vezes até 10 vezes seguidas. Então, o entusiasmo com que esses profissionais de saúde, ou até que não eram de saúde, eram profissionais de outras áreas de formação, falavam sobre isso, era um entusiasmo muito grande. Inclusive muito educativo para nós que estávamos fazendo o processo de validação. Ou seja, a conversa de que a avaliação de uma pessoa com deficiência tem que ser com um olhar múltiplo de diferentes profissões ficava evidente e tirava essa disputa de poder entre profissões que pretendem ser, primeiro, exclusivas na avaliação, né? E às vezes chegando ao extremo de dizerem que são contra a avaliação biopsicossocial, que aí significa retroceder, não é nem aos anos 60, aos anos 50 ou 40, né? Esse pensamento desenvolvido de que o olhar múltiplo favorece, ele chegou inclusive do testemunho de pessoas com deficiência que eu presenciei, mencionando aqui um caso de uma pessoa que era líder de torcida de futebol e cadeirante, que ele disse assim: eu vim aqui não para ser avaliado, mas eu vim aqui para avaliar vocês, né?
E ele nos avaliou, a mim como pesquisador e aos 2 avaliadores que faziam perguntas para ele, para saber se nós estávamos fazendo as perguntas adequadas. E nós gravamos o torcedor de futebol e o líder de torcida organizada dizendo isso. Isso está lá, gravado com a voz dele. Quer dizer, isso é mais do que um processo de validação, é uma testemunha, né, dizendo, olha, para que serve isso? Porque isso me dá direitos que eu preciso adquirir. Eu vim aqui para lutar por esses direitos. Não sou eu falando isso, é a pessoa que foi entrevistada que gravou, né? Então, eu acho que esse é um depoimento não qualificado de uma pessoa habituada a lidar com aspectos meramente quantitativos, mas que, para mim, volto a dizer, foram muito educativos. Ótimo, muito bom. Foi muito bom conversar com vocês. Realmente foi rico, né? Todas as informações em relação à avaliação da deficiência, né? A avaliação biopsicossocial e a construção do IFBRM. Agradeço muito a presença de vocês, né, por terem aceitado o convite. Muito obrigada. Foi um prazer enorme, Fernanda. A gente que agradece o convite, de verdade. Tá certo. Bom, então finalizamos aqui o nosso programa. Boa tarde.